ter muito em breve, simplesmente porque tirou da manhã e pôs à tarde. Aí o jovem não tem como estudar muitas vezes à tarde, é uma maneira muito sutil de fazer a mesma coisa que ele queria fazer. Aliás, do ponto de vista da racionalidade maquiavélica, até mais inteligente, né? Acho que se eles tivessem pensado nisso antes, não teriam ido para o enfrentamento. Então a questão é, a gente não pode ser ingênuo e ao mesmo tempo nós teremos que ter contato com experiências que de fato mostram que é possível fazer as coisas de um outro jeito. E aí eu aproveito e já emendo a outra questão que foi feita. Essa questão da aprendizagem global é muito importante. Há muitos lugares que conseguiram superar situações até mais difíceis que a nossa. Há até estados no Brasil que conseguiram superar. Então, o que as epistemologias do Sul nos ensinam? Vamos lá ver como é que esse pessoal fez isso. E aí vamos ver se é possível fazer a mesma coisa ou se a gente vai ter que desenvolver nossa imaginação para modificar. Então esse é um ponto que daria para a gente trabalhar. Só fazer uma brincadeira, né? Filósofo tem que fugir de sala do professor, né? Porque senão a vida fica, no fato, muito difícil, né? Então minha sugestão é, fuja. Filósofo gosta de aluno, né? Não gosta de sala do professor, então fujam. E, gente, entrar nessa armadilha de que a filosofia tem que ter o mesmo lugar que as outras disciplinas na escola, gente, isso é tiro no próprio pé. Daqui a pouco vai ter MMR de filosofia. Entendeu? Gente, não é por aí. Então, a gente tem que ficar mesmo na deriva, no exílio. Lógico que a gente tem que estar na formação dos estudantes. Mas é outra dimensão, então acho que é um ponto importante também. Vou deixar o Aldo por último, Aldo, para a gente fazer a nossa conversa de sempre. A Luanda falou como superar a USP. Eu tenho uma resposta ótima para isso. Luanda, vai fazer mestrado, doutorado na UFABC. Fechou? Nós somos a resistência, né, viva. Não é toda, mas acredite, tem gente suficiente lá para dar conta disso, né? E aí você fala, como fugir de tanta produção teórica que é enviesada, de tanto material, de tanto livro e tudo mais. Luanda, não tem outro jeito. Nós vamos ter que produzir. A gente vai ter que produzir esses materiais, a gente vai ter que traduzir os textos africanos, latino-americanos, a gente vai ter que produzir filosofia desde o Brasil. Ninguém vai fazer isso por nós. Já tem muita gente fazendo, a gente vai ter que continuar. E eu acho que a grande questão é essa, quer dizer, a gente fugir daquela pergunta, alguém tem que fazer, ou daquela expressão que a gente usa às vezes em situações desesperadoras, que é alguém tem que fazer alguma coisa. Não tem alguém, vamos ter que ser nós mesmos, não tem outro jeito. Agora, Aldo, eu e o Aldo já temos uma longa conversa sobre esse assunto. Vamos ver se a gente avança um pouco mais, mas eu serei breve. Eu tive conhecimento de uma carta que o Marx escreve para uma pesquisadora, não vou me lembrar o nome dela agora, russa. Logo que as primeiras sementinhas da Revolução Russa estavam nascendo, então vamos pensar, o Marx morre em 1880, a Revolução Russa só vai acontecer em 17. Então estou falando de um período um pouco antes dele morrer. São algumas décadas antes da Revolução Russa ter acontecido. Essa pesquisadora russa, ela escreve para o Marx. Essa carta está num texto que foi intitulado pela Boitempo como Lutas de Classes na Rússia. O Marx nunca escreveu esse livro, é uma coletânea, tá? Como que a gente poderia dizer? De cartas, de ensaios, virou esse nome. Tá? Indico para todo mundo. Ela escreve para o Marx e diz o seguinte: Marx, você disse que para a gente fazer a revolução contra o capital, a revolução socialista e comunista, nós temos que passar pelo capitalismo. Né? Só que, meu caro, não está rolando assim que não. Né? Porque nós não passamos pelo capitalismo, nós não chegamos nisso que vocês chamam de capitalismo, e o negócio está bombando. A gente já está começando a se organizar para superar o estado de coisas que a gente tem aqui. O Marx simplesmente, quando ele responde essa carta, ele diz: é sério? Me conta aí, como é que é então? Quer dizer então que não é etapista? Tá, mas tem um monte de textos do Marx que diz que é, né? Primeiro isso, depois aquilo outro. Gente, essa carta, ela me fez pensar em muitas coisas. Porque, veja só, qual é o problema do Marx, gente? O problema do Marx é a forma da produção do conhecimento? Não. O problema do Marx é superar ou o capitalismo ou desgraças que possam acontecer em outros modos de produção similares. Esse é o problema. Então, ele não fica apegado na questão formal de como é que foi que ele produziu o conhecimento a respeito daquilo. Ele sabe que aquilo é artificial.
Um materialista de verdade permite que a realidade modifique a sua maneira de pensar. É o caso do Marx. Então, assim, eu acho que eu não vejo de forma nenhuma nenhum conflito das epistemologias do Sul com o marxismo em termos de problemas que precisam ser resolvidos. Mas há diferenças muito significativas na maneira como eles resolveram ou teorizaram. E aí não podemos nos esquecer, gente, que a gente está falando de pensadores do século XXI e de um pensador do século XIX. Então, isso é um trabalho muito legal. A gente podia fazer uma discussão só sobre isso, né? Para ver até que ponto não é incompatível, mas ao mesmo tempo você tem outra maneira de forjar conhecimento, né? Então, acho que isso aí ajuda a gente a avançar mais um pouquinho. É isso. Agradeço muito a todos. Vou passar a palavra para o Bruno. Isso é rapidinho também. Patrícia, obrigadão pela pergunta. Aí eu fiquei, quando você estava comentando, fiquei lembrando da frase da Suzy pro Ricardo, falando, a gente sai da angústia e vai pro desespero. Mas é mais ou menos, não tempo. Por que é tão difícil cada reforma, cada coisa que a gente recebe, por exemplo, produzido por determinados intelectuais, estão pensando em educação, tal, por que não reflete a nossa realidade? Porque essa própria relação, ela está envolvida nessas mesmas estruturas de poder e de colonização. Então, por exemplo, quem entra para cumprir, entrei na universidade, por exemplo, eu já sou um privilegiado de ponto de partida. Entrei para poder fazer uma pós-graduação, privilegiado 2 vezes. E se eu me acostumo com o modo como são criados os critérios e as barreiras para você poder entrar numa universidade, por exemplo, eu simplesmente vou aceitar que meritocracia é o melhor jeito de você deixar quem entra e quem sai. Que determinado tipo de prova é o melhor jeito que você tem de avaliar. E hoje, querendo ou não, quem está pensando em educação e produzindo, muitas vezes está inserido nesse mesmo tipo de relação. Em que olha, o próprio aluno que acabou de entrar, que veio do ensino médio, acabou de entrar na universidade, vai dar aula para ele falar, que isso, esses moleques não sabem nada. Pode ser o mesmo cara que faz isso. Porque essas relações de poder estão inseridas, essas relações de questões sociais, questões de classe, Bom, e isso é o modo como está estruturado as nossas universidades, as nossas escolas, os nossos programas de pesquisa. E isso interfere naquilo que a gente produz. Então, não que todo mundo nunca vai sair nada de bom, mas isso pesa consideravelmente a cada reforma, a cada documento produzido e tal. É só pegar os livros didáticos que a gente tem, a quantidade que tem disponível aí no mercado, e como é que é feita a coisa. Você vai falar, isso aqui não tem nada a ver com a escola que eu dou aula. Fácil, precisa de muito esforço. Atividade proposta, eu falo, meu amigo, essa atividade eu não vou fazer nunca. Meu que é ruim, segundo que não tem nada a ver com os moleques, vamos sério. Então, essa perda de realidade, estar em lugares diferentes atrapalha muito no processo. E a pouca participação dos próprios professores que estão na linha de frente na construção das reformas e tudo mais é um problema sério. A gente está inserido nesse tipo de relação e acaba cumprindo com a exigência de mercado. Às vezes o cara que está escrevendo ou propondo uma determinada reforma, determinada prova, determinado conteúdo, ele não necessariamente é pró-mercado. Mas o método que ele usa de avaliação é meritocrático, um tipo de competição entre alunos. Não intencionalmente ele contribui para reforçar essa estrutura de mercado de novo. Então essas coisas elas estão envolvidas na nossa produção e é difícil lutar contra esse negócio, não é fácil não, dá um trabalho danado, a gente sofre bastante. Eu também sou do time do Fuja para as Montanhas, na hora de ir para a TPC, para a sala dos professores, foge. Lá não, é horrível, uma tortura. Sabe os fones de ouvido que os alunos usam na sala? Usa, aprenda com ele. Cara, eu concordo contigo que a gente tem que tomar um cuidado monstruoso na hora de fazer uma releitura de Marx. Inclusive porque o tipo de crítica que a gente faz pode ser usado pelo time do mal, pelo time de lá, contra o mesmo tipo de crítica pode ser utilizado de maneira desvirtuada para cumprir outros papéis. Só que esse medo da gente, de determinadas críticas que a gente usa podem ser usadas contra nós, não pode impedir da gente realizar a crítica. E sem ela, de maneira nenhuma a gente conseguiria organizar as nossas próprias relações. Eu acho que o grande problema é tomar Marx de maneira abstrata, fazer isso que a Suzy comentou, sem fazer uma leitura materialista do próprio Marx.
Então, determinadas fórmulas não dão conta daquilo que a gente vive. Determinadas categorias cumpriam determinado papel em determinado lugar. Mas aqui, a gente vai ter que fazer uma crítica desde onde a gente está. O que não significa que esteja errado ou seja superável. O que significa que aqui a função que cumpre é outra. Ou deve ser outra. Então, não dá para pensar que o mesmo tipo de organização e revolta que teve em determinado tempo em um lugar industrializado, um tipo de produção, se dá aqui, comentando, por exemplo, com o mercado informal, a galera, o shopping trem e tudo mais, e tudo isso acontecendo, não é o mesmo tipo de organização, vou ter que fazer outra. Acho que a gente tem exemplos na América Latina, agora eu só consigo pensar do mais radical, mas de gente que conseguiu fazer leituras de Marx, quer dizer, Marx, nós dependemos muito dessa leitura marxista, de pegar os textos de Marx, mas que não se reduz ao modo como foi feito, mas faz de outra maneira. Por exemplo, os zapatistas. Para mim é um exemplo muito interessante. São grupos de intelectuais urbanos que vão para a selva, grupos de indígenas que se auto-organizam, que fazem uma mescla muito doida, e a leitura que eles fazem de Marx, certas coisas são muito úteis e em outras, isso aqui dá mais atrapalha do que ajuda. E aí eles conseguem fazer um tipo de produção próprio, que nós não devemos fazer a mesma coisa, pegar e vamos aplicar aqui. Não, mas esse movimento é interessante, como que a gente vai se apropriar de Marx de maneira crítica, fazendo a crítica que até a gente propõe que a gente faça, materialista. Então, ó, tem seus limites, certas estruturas e tal. Então, não sei, isso ajuda, mas a gente pode trocar ideia boa disso aí. E o subcomandante Marcos é filósofo. É importante isso aí. Oi? Só para defender a classe. E Luanda, eu não faço nenhuma ideia do que fazer, mas de uma coisa eu tenho certeza, que muito do que a gente consegue produzir e fazer depende de lutas que nada estão na nossa mão. Então, se hoje a gente consegue ter espaço para a filosofia africana, não foi necessariamente porque a gente falou, vamos fazer, então, não. São movimentos que eclodem, que criam vida, que se auto-organizam e que dão a base material para que a gente possa produzir. Então, toda vez que eu vejo movimento negro, LGBT, movimento feminista, fazendo um tipo de produção monstruoso, eu falo, não, está abrindo espaço para que a gente possa, para que o tipo de conteúdo que a gente tenha encontre lugar. Isso para mim é muito legal, porque a gente sabe que as